Ah, deu certo. Então, pronto, Nilza, está tudo em ordem. Tá bom? Então, eu vou fazer a prece de início. Então, boa noite a todos e todas. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre maior. Vamos agradecer a oportunidade de mais um estudo que vamos realizar sobre as obras do André Luiz. Em especial, estamos estudando o capítulo 14 do livro No Mundo Maior. Nós temos a certeza, Senhor, da presença junto de nós, dos espíritos trabalhadores do nosso cantinho, auxiliando-nos no melhor entendimento daquilo que vamos ler e estudar. E deixamos, assim, a nossa prece nas mãos da equipe espiritual em benefício do irmão mais necessitado, abrindo, assim, a nossa reunião. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, nós, na continuidade do nosso estudo, nós estamos estudando, então, o capítulo 14, né, que é o caso de um senhor que ele se entrega aos alcoólicos, né, e assim, principalmente aos alcoólicos, né, e, e também a um ambiente mais, vamos dizer assim, mais denso, né, mais materializante, vamos dizer assim, materializado, né, em que as sensações físicas são mais importantes, né, para aqueles que frequentam os lugares. E só que ele faz parte, né, de um projeto, né, e um espírito amigo dele chamou o Calderaro porque falou assim, olha, ele tinha ficado doente e recebeu energias e pronto, melhorou, voltou a fazer todas as coisas erradas que ele tinha parado por um tempo. E aí, o Calderaro, então, estava explicando para o André Luiz as questões do personagem. E nós paramos num trecho que diz assim, ele vai descrevendo, né, o ambiente, porque o André Luiz ficou preocupado com o ambiente que estava ali e com os espíritos, né, que, de uma certa maneira, eles eram como se fossem vampiros, né, sugando as energias físicas do rapaz aqui, né? E, e aí o Calderaro estava explicando e parou nesse trecho, né? Assim, e passando a olhar de relance pela multidão de espíritos perturbadores, né, que ali se encontravam, se davam ao vampirismo, né, e ao sarcasmo, né, obtemperou. E aí foi aí nesse trecho nesse ponto que nós paramos a leitura na semana passada, ok? Estamos fazendo a leitura completa, né? Queria saber se Estou aqui não sim, é a Eduardo. Elisete, É tudo com E. é isso, Quase igual. quase igual. As duas começam com E, então tá bom para mim. Então, você lê para mim, Elisete?
Vamos lá. E passando os olhos de relance pela multidão de espíritos perturbadores que ali se davam ao vampirismo e ao sarcasmo, obtemperou. Quanto a estes infortunados, que fazer senão recomendá-los ao divino poder? Tentam igualmente a fuga impossível de si mesmos. Alucinados, apenas adiam o terrível minuto de autorreconhecimento, que chega sempre, quando menos esperam, através dos 1000 processos da dor, esgotados os recursos do amor divino que o Supremo Pai nos oferece a todos. A mente deles também está apegada aos instintos primitivos e frágeis e hesitantes, receiam a responsabilidade do trabalho da regeneração. Vendo-me aqui boquiaberto e faminto, Elisete, nós estamos no miudinho. no miudinho, então tá bom. Então dá uma paradinha aqui, né? Porque, inicialmente, o André Luiz tinha perguntado sobre as pessoas que frequentavam ali, né? E, e aí o André Luiz falou assim, puxa vida, né? Como é que fica essas situações? E realmente as pessoas, vamos dizer assim, como diz no parágrafo anterior, né, o Calderaro, né, eles vão procurar afogar no vinho ou nos prazeres certas noções de responsabilidade que não logram esquecer, ou seja, eles sabem que têm determinadas responsabilidades, mas não querem seguir em frente, né, para enfrentar. Então, fracos perante a luta, né, mas dignos de piedade pelos remorsos, né, e atribulações que os devoram, ou seja, eles não ficam bem. Eles sabem que estão errados, mas estão ali, certo? Convivem ali com a sensualidade, com todo o ambiente propício, né, aos prazeres da vida material. Ele está falando dos encarnados aqui, né? Então, frágeis na luta, né? Perante a luta, mas dignos de piedade pelos remorsos e atribulações que os devoram, né? Merecem ser amparados fraternalmente. Ou seja, a espiritualidade superior atende, ampara fraternalmente esses seres encarnados, né? Que são fracos, estão ligados, sim, eles aceitam e querem esses prazeres de tal maneira que não fiquem pensando nos problemas que eles sabem que vão ter que enfrentar. Né? E aí, ele fala que, infelizmente, né, esses que se davam ao vampirismo e à perturbação, né, ele falou assim, bom, não temos muito o que fazer senão entregá-los, né, a Deus. Não tem muito o que fazer. E aí ele fala que eles tentam a fuga impossível de si mesmos. Eles tentam adiar, né, o reencontro consigo mesmo. Que quando nós reencarnamos, é isso que fazemos, né? As situações que ocorrem no nosso dia a dia, né, são situações que o nosso espírito se preparou para ela, sabendo que ia olhar para si em determinadas situações nas quais já faliu e que planeja não falir desta vez. Então, é essa a nossa, vamos dizer assim, dimensão espiritual frente a esses problemas que nos ocorrem no dia a dia. Né? Então, é importante a gente entender, né, que, ao reencarnarmos, nós temos a chance
de auxiliados pelos benfeitores espirituais, revisitar situações que nós criamos no passado remoto, né? Ou recente até, né? E que nós falimos quando colocados à prova. E desejamos não falir novamente se esta oportunidade aparecer. Então, este é um ponto importante, né? E ele falou assim, bom, eles não querem, né? Os espíritos não querem fazer isso, né? Eles vão adiando, mas vai chegar uma hora que eles vão ter que buscar o autoconhecimento, eles vão ter que se enfrentar os próprios erros, que são as nossas imperfeições morais, em que nós falimos em vidas anteriores, muitas vezes, e que estamos propensos, né, a mudar. Mas nós estamos encarnados, e esses irmãos aqui ainda estão desencarnados. E eles sabem que um dia eles vão ter que ir atrás para solucionar essas questões. Não tem outro jeito, né? Então é isso. Vamos em frente? Vendo-me boquiaberto e faminto de novas elucidações, o assistente propôs: vamos, deixemo-los divertir-se. A dança nesta casa não lhes deixa de ser, em última análise, um benefício. Chegaram nossos amigos encarnados e desencarnados aqui presentes, a nível tão desprezível que, sem dúvida, não fora o sapateado, estariam rodando lá fora em atos extremamente condenáveis, tal a predisposição em que se encontram para o crime. Que o Pai se comisere de todos nós. Então, veja bem, o Calderaro, o olhar que ele consegue ter é muito maior do que a gente consegue olhar, né? A gente julga, né? E ele fala assim, que, olha, esses amigos aqui, eles estão tão desencantados, né? E eles estão num nível tão desprezível que, sem dúvida, não fora o sapateado, ou seja, se eles não estivessem lá dançando, mesmo que abusando da sensualidade, né, na dança e, portanto, entregues aos prazeres do, da vida material, vamos dizer assim, eles estariam lá, rodando lá fora em atos extremamente condenáveis. Tal a predisposição, eles estavam predispostos, né, para o crime. Então, ele prefere que eles fiquem no sapateado do que eles se tornem criminosos. E pede que Deus, né, tenha comiseração por eles. Comentários? Não? Então vamos em frente, então. Demandamos o interior apressadamente. Numa saleta abafada, um cavalheiro de 45 anos, presumíveis, jazia a tremer. Não conseguia manter-se de pé. Calderaro examinou detidamente e indagou do novo amigo que ele nos acompanhava. Voltou aos alcoólicos há muitos dias? Precisamente há uma semana. Vê-se que se esgotou rápido. Enquanto encetava a aplicação de fluidos magnéticos, o orientador aconselhou-me notar os característicos do quadro dantesco sob nossos olhos. Isso. Então, para um pouquinho antes dele começar a narrar o quadro dantesco, né? Então,
eles vão para um lugar em que está lá, né, o, o senhor de presumíveis 45 anos, né? Então, estava tão bêbado que não conseguia manter-se de pé. E aí o Calderaro o examinou detidamente e perguntou: e aí? Ele está há muitos dias retornado, né? Há 45 dias aí, há um certo tempo, né? A, a bebida alcoólica, e, assim, precisamente há uma semana. E aí o, ele sim vê-se que se esgotou rápido. Por quê? Porque da última vez o Calderaro tinha atuado sobre ele para lhe trazer a saúde física, né? E com o retorno vamos dizer assim, ao abuso do álcool, né, há uma semana, as energias físicas dele se esgotaram, porque não eram deles, foram dadas pelo Calderaro, né? Então, ah, esse é um ponto bastante importante, né? Porque veja que a ação positiva do Calderaro, ao lhe devolver energias, né, acabou sendo jogada fora, porque ele jogou fora as energias renovadoras que ele tinha recebido. Ele estava doente, estava, né, como ele falou ali, esgotado, né? Comentários? Então vamos em frente. Antídio, doente e desventurado, a despeito das condições precárias, reclamava um copinho, sempre mais um copinho, que um rapaz de serviço trazia obediente. Tremiam-lhe os membros, denunciando-lhe o abatimento. Auge do suor lhe escorria da fronte e de vez em quando desferia gritos de terror selvagem. Em derredor, 4 entidades embrutecidas submetiam-no aos seus desejos. Empolgavam-lhe a organização fisiológica, alternadamente uma a uma, revezando-se para experimentar a absorção das emanações alcoólicas, no que sentiam singular prazer. Apossavam-se particularmente da estrada gástrica, inalando a bebida a volatizar-se da cardio ao piloro. Muito bem. A gente, a gente nota, né, que havia uma simbiose entre ele e os 4 espíritos que o estavam vampirizando. Então, quando a gente fala de vampirismo aqui, não é aquele negócio de sugar o sangue, né, que o pessoal mostra, o cara com os dentes assim, pontiagudos, para poder furar a veia aqui e sugar o sangue da pessoa, né? Não é disso que nós estamos falando. Na verdade, o vampirismo aqui é a extração de energias causadas pela própria ingestão da bebida alcoólica, né? Então, os vapores etílicos, como eles diziam aqui, né? Que vão emanando, né? Do corpo do Antídio, olha que nome, né? Antídio. Ele exalava e os espíritos ficavam inalando, né, absorvendo aquilo. É importante a gente entender, né, que
que o rapaz aqui, o senhor de 45 anos, ele não se via com nenhum compromisso espiritual, absolutamente, né? Absolutamente. E ele era sugado nas suas energias. Por quê? Porque os espíritos falavam assim: bebe mais, bebe mais, bebe mais, porque eu quero, né, me embriagar também. Então, a gente nota aqui, né, que a situação é uma situação bastante forte, né, dos espíritos aqui, eu vou chamar de vampiros. É assim que o vício, né, se alimenta. É assim que nós alimentamos o vício. Nós temos junto de nós espíritos com os quais nós nos mancomunamos, nós aceitamos essa influência dele, porque trazemos dentro de nós as imperfeições. E aí a gente se associa com esses espíritos, infelizmente. Comentários? Nenhum comentário, pessoal? Tá bom. Então vamos lá. A cena infundia angústia e assombro. Estaríamos diante de um homem embriagado ou de uma taça viva cujo conteúdo sorviam gênios satânicos do vício? O infortunado Antídio trazia o estômago atestado de líquido e a cabeça turva de vapores. Semidesligado do organismo denso pela atuação anestesiante do tóxico, passou a identificar-se mais intimamente com as entidades que o perseguiam. Os 4 infelizes desencarnados ao seu turno tinham a mente invadida por visões terrificantes do sepulcro que haviam atravessado como dipsomaníacos. Sedentos, aflitos, traziam consigo imagens espectrais de víboras e morcegos dos lugares sombrios onde haviam estacionado. Muito bem. Vejam que é uma descrição terrível, não é? Pelo menos eu penso assim, né? Realmente a bebida alcoólica afetava o organismo físico do Antídio, né? Completamente, né? Então ele trazia o estômago cheio de líquido, né? E a cabeça turva de vapores, tá emanando, né, uma aura, entre aspas, etílica, né? E aí os espíritos deitam e rolam junto dele. Não tem muito o que fazer, né? E o interessante é isso. Por que que ele gritava? Ele estava sob a influência dos espíritos. Só que os espíritos, também por nascerem numa situação, morrerem numa situação semelhante a essa, eles traziam nas suas mentes, né, situações dantescas que pegava o nosso querido Antídio. E aí ele morria de medo. Veja que tinha 2 espíritos aqui, né, ou vários espíritos, que estavam junto ali, e eles traziam na sua mente as visões e coisas que o nosso Antídio
vai ter que dar, né, passar por esse perrengue aqui. Comentários? Pois não. Opa, uma dúvida, essa questão das imagens que o Antídio conseguia meio que visualizar dos desencarnados, seria devido ao grau de afinidade que eles estavam tendo, é isso mesmo? Chegava, Isso mesmo. É isso aí. que tu quer deixar esclarecer, porque é até estranho, né, chegar nesse nível de afinidade que consegue observar os pavores que não são dele. Que não são dele. É isso. É isso mesmo, infelizmente. É assustador, né? No livro dos Espíritos, tem aquela pergunta que ele se sabe qual é, que é de número 459. Influência. É isso mesmo. É isso, né, Elici? Quanto influenciam a gente. Exatamente. Ele falou assim, na maioria das vezes são eles que os dirigem. Então, né? E aí, Como que eles dirigem? Se praticamente, né, estando junto com o, o médium no dia a dia dele. uhum. E como eles estão doentes, eles passam a doença deles para o médium, que foi invigilante. Esse é o ponto. Esse é o grande ponto. Certo. E está na mente do espírito, cara. Então, o E espírito na mente dele e ele na mente do espírito. isso. Aí você entende que é um processo mediúnico? É um processo mediúnico. A influenciação do espírito, desses 4 espíritos aí sobre o médium é um processo mediúnico. Troca fluídica. Que acontece naturalmente devido a essa afinidade, e Essa o ponto afinidade. central seria Isso. os alcoólicos aí, no caso. Exatamente. É assustador, né? Assustador. É, é importante a gente notar que tem que ser um caminho sem volta quando você decide, né, realmente seguir pelo caminho proposto por Jesus para a nossa reencarnação, na verdade, para a nossa evolução, certo? Deixa o que passou, passou, certo? Perdoa a tudo e todos e siga em frente. Mas agora, sem os vícios que você tinha do outro lado. Você está mudando a sua disposição mental para melhor. Agora, se o espírito tem total controle o nosso, sobre o médium, né? Aí não tem o que fazer. É também uma comunicação quase que mediúnica, né? Mas ele está aí. Só com interferência externa mesmo para poder voltar ao equilíbrio, né? Exatamente. Esse é um ponto muito importante que você tocou. Muitas e muitas vezes, as pessoas, né? A gente não consegue ajudar. Não consegue ajudar. Esse é um ponto-chave aí. Certo? Certíssimo. Mais comentários? Não? Então vamos lá. Entretanto, em sintonia magnética com o psiquismo desequilibrado dos vampiros, o ébrio começou a rogar, estentoriamente: salve-me, salve-me por amor de Deus. E indicando as paredes próximas, bradava sob a impressão de indefinível pavor: oh, os morcegos, afugentem-os, detenham-nos. Piedade, quem me livrará? Socorro, socorro. 2 senhores, também obnubilados pelo vinho,
Aproximaram-se espantados. Um deles, porém, tranquilizou o outro, dizendo: nada demais. É o Antídio de novo. Os acessos voltaram. Deixemo-lo em paz. Então, né? É quase como aquela historinha, né? Que o menino sempre falava mentira. Ah, está acontecendo isso. Aí vinham ajudar, era mentira. E por aí vai. E o dia que era verdade, né? Ele acabou enfrentando sozinho a coisa. No nosso caso aqui, todo mundo já sabia. Ah, é o Antídio, é o beberrão, né? Porque ele é um ébrio, ou seja, um alcoólatra, né? Um bebedor de bebida alcoólica contumaz. Ele está lá o tempo inteiro. Muitas vezes, né, forçado pelos espíritos, porque mesmo que ele quisesse sair da, da tutela, vamos dizer assim, ou da corrente, né, do espírito que o domina, né, que quer trazer confusão e problema para junto dele, né, bom, não tem muito o que fazer, ele chama, é ele que chama. E aí, como ele vê os morcegos, ele vê, né, como se fossem vampiros chegando junto dele, ele se assusta, né? Ele não quer de jeito nenhum. Só que o pessoal está tão acostumado, ah, não, deixa ele lá aí, deixa para trás, né? E aí, obviamente, ele está gritando, vendo uma situação muito ruim perto dele, né? Comentários, pessoal? Oi, Eduardo, Oi. posso fazer? Eu estava pensando aqui, né? Qualquer pessoa pode atrair uma, um desencarnado assim, do nada, porque a gente, final de semana, toma uma cervejinha, toma não sei o quê, a gente tá parando, porque Uhum. você sabe que é facinho ser sugestionado. Aí você está consciente disso, mas a gente sabe que no mundo de hoje a gente vê um monte de gente virando médium, está mediunizado, vendo esses morcegos todos por aí. Agora, Uhum. tem uma pergunta que eu ia te fazer. É, a gente vê que os artistas, esses que fazem letras de músicas, que são lindas por sinal, eles entram também num tipo de anestésio, toma uma bebidinha, fica até tarde da noite criando uma letra, Uhum. e saem umas letras bonitas. Aí seriam Uhum. espíritos que são mais do lado, como se diz, Do que mal. traz mensagens boas, são, Ah, são é uma dúvida que eu tenho, porque a gente sabe que eles bebem um pouco e fazem letras bonitas. Então eu fico pensando, que espíritos será que são esses que vêm, né? então, mas será que eles só fazem os versos bonitos quando estão sob o efeito da bebida alcoólica? Não sei. É, Pois é. não sei. Não é um conjunto aí? Você entende? Quer dizer, a questão da viciação não tem nada a ver com a inteligência, até com as emoções do espírito. As viciações mentais podem ser de diversos tipos, né? E aí a intervenção dos espíritos no nosso dia a dia é realmente muito grande. E por isso que Entendo. Jesus fala,
você tem que vigiar e orar. Você tem que olhar para a coisa e falar assim, bom, e aí? Agora você tem ciência, né? Então, Principalmente quando a gente tem ciência do perigo, né? você falou, Mas pode falar. não, eu ia dizer assim, a gente chega à conclusão que esses espíritos são obsessores da pessoa, mas nem sempre esses espíritos, eles encontram um que já tem essa tendência e qualquer um para eles serve, não é isso? É, Porque seriam uhum. obsessores. Vamos supor, se você tem um que fica Ou é na o sua casa te encarnado que é o esperando. obsessor, hum. Hã? Ou é o Como? encarnado, ou é o encarnado que é o obsessor, que fica chamando sempre. Ah, Pra ver sim, se- então, que chama também, No caso aqui, ele está chamando também, né? Uhum. Não resta a menor dúvida. Certo? Agora, veja, ele está colocando esta questão do vício da bebida, né? É. Existem vários outros tipos, né? Hoje, na nossa festinha de encerramento, né? Além da bebida, o nosso Rogério, lá no estudo no nosso jogral, né? Ele gostava de um carteado, ele gostava daquela vivência ali de, né, esconder ou jogar dinheiro e assim fora, e assim por exemplo, né? Por diante. Então, não é só a bebida alcoólica. Tinha os outros que estavam dançando, né, sensualmente. A vida é a de prazeres mundanos. São as escolhas que nós fazemos. E atraímos espíritos que pensam e sentem como nós. Esse é o ponto. Por isso que Jesus fala assim: larga suas coisas para trás e me segue. Né? Aí, se você seguir Jesus sempre, essas viciações desaparecem. Sim, sim. É Pois é. fácil assim, é só seguir. Segue-me. Não é? Pois então. Mas as sensações da vida material são várias. A sensualidade, né? A busca desenfreada por dinheiro. Tudo isso são viciações mentais. É ruim, né? Aí você É fala muito assim, ruim. como é que Deus permite, né, que esses espíritos fiquem ao meu lado o tempo inteiro, exigindo de mim determinadas Uhum. coisas, né? A gente joga a culpa em Deus. Não é ele que permite, né? Essa mania de jogar sempre a culpa nos outros, né? Pois é. Não é assim. Não, as leis de Deus são Tá certo. imortais e valem para todos, né? Valem para todos. E aí a Para gente todos. precisa perceber que somos nós que temos que mudar. Ponto final, Sim. não tem muito o que fazer, né? É isso aí. Tomar. Me segue. A É, alegria de Jesus é uma alegria permanente, né? É isso que a gente tem que lembrar. exato. Não é isso? Por isso que, Essas quando nós nos tornamos espíritas baseados lá no capítulo 17 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando a gente consegue se apropriar daquele conhecimento lá, nós temos que fazer assim, agora não tem mais jeito. Se eu falar assim, eu vou seguir Jesus, eu vou seguir, esquecendo essas vicissitudes.
Mas nós ainda, infelizmente, temos muita fraqueza espiritual. A carne é fraca. É como eu É. vejo. Muito bem. Edu, Oi, eu queria fazer duas perguntas. pode fazer. Se eu conseguir responder, estamos estudando. A Mas pergunta primeira, difícil para mim. Então, tá bom. Vamos lá. a primeira, eu queria ver se o meu entendimento está correto. Então, a pergunta é essa, se meu entendimento está correto. Nesse caso dessa história, né? Uhum, E já ampliando para as pessoas que frequentam esses lugares, né? De bares, essas coisas todas. Não necessariamente podem ser obsessores daquela pessoa. uhum, Podem ser espíritos que estão ali aguardando pessoas que vêm para consumir e eles se aproveitarem. É uhum. isso? É isso mesmo. Porque tem um monte, né? Tem um monte Tem, de lugares e de vários níveis, né? Até tem. aquele que o pessoal vai descalço e sem camisa e aquele que o pessoal vai de terno e gravata. Tem vários Uhum. níveis. É Mas é isso isso. mesmo. É isso mesmo. Você está certíssimo. Tá. Aí a outra pergunta, ela é um pouco delicada. Uhum, É uma coisa que eu sempre me pergunto, sempre tive essa dúvida. uhum, Então, ok, ele vai nesse lugar, ele sofre uma influenciação e pode ser dos próprios obsessores dele, pode ser só de espíritos que estão ali, ok. E quando que a gente vê, né, muitas famílias, é um hábito muito familiar, que as pessoas bebem no final de semana. uhum, Né? As pessoas têm o hábito de abrir uma garrafa de vinho, toma uma cervejinha, igual a Nilza comentou. Quando você tem um lar, vou chamar de um lar assim, estruturado, né? Onde as pessoas procuram fazer o bem, têm uma religião e procuram, independente da religião, né? uhum, Procuram seguir ali os preceitos da religião e tudo mais. Quando chega o final de semana, que a pessoa vai consumir o álcool ali, que também nada exagerado, eu não seria o que seria, eu não sei o que seria um exagero, mas assim, um consumo ali, eu vou chamar de natural. A pessoa vai jantar, abre uma garrafa de vinho, tá no churrasco com a família, toma umas cervejas. O ambiente do lar, ele tem uma proteção ou também adentram espíritos desse nível que estão buscando, porque a maioria desses espíritos estão procurando beber junto, né? Eles têm o vício, carregam o vício após o desencarne e querem continuar ali nessa viciação. E tanto faz, não precisa ser só da bebida, pode ser de outras coisas. uhum. Então, a minha dúvida é essa: esse lar, né, essa família, ela tem uma proteção, ou da mesma maneira, claro, né, que não como se fosse num lugar fora, né, estando ali dentro de casa. Espíritos nesse nível podem adentrar esse lar para se aproveitar nessas situações? É, podem, Mesmo uma porque família que as pessoas procuram fazer o bem. uhum, sim, podem. Tanto é que muitas vezes tá tudo legal, tá um ambiente bacana, mas sempre tem aquele que destoa um pouco e acaba bebendo um pouco mais e se torna inconveniente. E às vezes nesta situação de se tornar inconveniente, ele cria uma confusão. A casa tem defesa espiritual? Geralmente, né, todas as casas com pessoas que querem o progresso espiritual, né, que querem, ó, vamos dizer assim, coisas no bem delas e dos seus entes queridos e daqueles que estão próximos, né? A gente faz oração e tudo, mas a gente pode abrir a brecha. E ao abrir a brecha, não tem muito o que fazer, né? O espírito entra, porque ele também quer perpetuar
né, a ingestão de alcoólicos. Ele ainda quer. Não tem jeito. E E aí, aí você abre o flanco, né? e aí, no caso dos nossos obsessores, abrimos também mais ainda, A porque aí gente eles abre já mais estão ainda. ali esperando, né? Eles estão só Isso. preparados para. É. Tá. Naquele livro Missionários da Luz, quando, logo no primeiro capítulo, segundo, eu não lembro bem qual que é, mas é um dos capítulos primeiros lá do Missionários da Luz, tá tendo relato sobre uma reunião mediúnica, certo? E aí alguns médiuns estão falhando redondamente, mas tem um lá, né, especificamente voltado para o alcoolismo e para o ambiente nefando dos bares nessa situação que os sentidos falam mais alto, né? Quando termina a reunião e aqueles médiuns saem em direção aos seus lares, né? Ah, o espírito tenta acompanhar, os espíritos, né? Tentam acompanhar o cara que era o médium lá e que estava indo para casa, certo? E tentam entrar na casa, mas a guarda espiritual, ela era mantida pela mentalização e pelo amor da esposa do cara. Aí eles não conseguem entrar. Eles não conseguem entrar. Mas a gente lembra, né, que pode transformar o ambiente no lar num ambiente muito ruim. Muito ruim. E a gente precisa estar atento a isso. Não tem jeito. Infelizmente, eles podem quebrar as barreiras. Aliás, são os próprios indivíduos no lar que podem quebrar essas barreiras e abrir a possibilidade dos espíritos virem. E E se aí, alojarem, porque eles querem ter sempre a oportunidade de se alimentar ali, né? Espera um pouquinho, Faustinho, você já fala. Fala, e continua. aí, e aí estamos dizendo de todos os vícios, né, Edu? É que De nesse todos, exemplo aí é o álcool, mas é todos isso. os vícios nesse caso, né? O da gula, Todos os do vícios. sexo, do cigarro. Uhum, uhum. Deus nos A acuda, né? alimentação, ué, são as coisas da vida terrena, são com aquilo que nós lidamos no dia a dia nosso. Infelizmente, nós estamos no mundo de expiação e provas, as oportunidades de renovação. Por que aqui não? Ele fala que os espíritos não querem trabalhar pela própria regeneração? Porque é difícil. Ele mantém aqueles vícios, e por isso, e ele sabe que se ele reencarnar vai dar problema. Ele sabe. E você pega num lar, né, Edu? Até você pode ter, por exemplo, eu não bebo, mas você tem filhos, você tem as outras pessoas, tem cônjuges, que a bebida, por exemplo, a bebida, ela tá muito normalizada, né? Uhum, É normal, a pessoa vai jantar, pede uma pizza, abre uma garrafa de vinho. É normal, as famílias se reúnem para fazer um churrasquinho, cerveja, chopp, né? Agora, aqui em Paulínia, principalmente, o pessoal aluga, pega aqueles barril de chopp que é enorme e tem uhum. que acabar com o barril. Então, assim, é desafiador, né? É, É de é terrível. lascar. É terrível. Oi, Nilza, não deu para ouvir. Não, eu estou falando que é de lascar. É de Não é? lascar, é assim mesmo. Jesus amado. Então, na casa dos meus pais, você já fala, Faustinho, só para ilustrar, né? Meu pai falava assim, não, você tem que
tomar uma cerveja aqui, certo? Para não ficar indo tomar no bar. Você quer conhecer? Você toma aqui, toma em casa, certo? Bom, em parte, tudo bem. Se eu for para o bar, ficar bebendo no bar, vou ter companhias muito mais facilmente do que na minha casa, certo? Só que a gente não esquece que os espíritos superiores não ficam conosco num momento de uso abusivo de álcool, de viciação. Por que eles vão fazer isso? Aí quem que entra na casa? São os espíritos que ainda estão presos à matéria. Fala, Faustinho. Então, Eduardo, o que a Alessandra falou, se você está entre família, então todos ali congregados, estão todos bem, é mais difícil a atuação desses espíritos. Mas também tem um outro lado. Fala mais alto, Faustinho. Fala mais alto, por favor. Melhorou agora? Mais um pouquinho. Vixe, estou falando baixinho. Eu acho que eu estou gritando, mas tudo bem. Agora está dando para ouvir. Eu não estava conseguindo ouvir. Obrigada. Então, o que acontece, né? Se você está em família e está mantendo, toma uma cerveja, toma um vinho, confraterniza, tudo bem. O outro detalhe que precisa atentar é o seguinte, não é só aquela pessoa que bebe um pouquinho mais e que se desequilibra. Dá uma desequilibradinha, uma escorregadinha de leve. Precisa tomar cuidado com o pensamento também. Que às vezes a pessoa está ali, mas ela está pensando uma coisa ruim, ela não está falando, ela não se exalta, ela não provoca, mas ela está com o pensamento dela ativo em alguma coisa que não é boa. Aí, essa vibração sai e chega em algum lugar. E aqueles que dependem de bebida, aqueles espíritos que dependem do álcool, eles vêm, eles se aproximam. Eles podem não gerar algum transtorno, alguma coisa, mas eles aproveitam daquele médium para se alimentar do álcool. E aí, se as pessoas da casa mantêm uma boa vibração, mantêm uma conversa sadia, mantêm um ambiente sadio, embora tenha bebida, é mais difícil acontecer. Então, não tá bom. Vou fazer uma perguntinha, então, nesse negócio do... Porque o que você está falando é basicamente o que ela falou, é normal. Aí eu pergunto, por que precisa da bebida alcoólica, né, para as reuniões familiares e assim por diante? Bom, Por que o homem faz uso da bebida alcoólica? Para quê? Bom, Eduardo, talvez seja por um prazer dele, ou por uma vontade, ou por Lógico. alguma coisa de família, sempre, né, que vem tradições. Então, cada família é diferente, tem o seu ponto, tem aquelas tradições que respeitam. Então, por exemplo, lá em casa, a gente, todo Natal, tinha o capelete. Tem ainda. Pelo menos enquanto a gente tiver vivo. Os filhos, não sei. Mas a minha mãe, por exemplo, ela fazia questão de um vinhozinho. Uhum. Né? Meu pai também. Então, isso é uma coisa que vem de família, não da família da minha mãe. Lá eles, o consumo de álcool era quase que zero. Mas da família do meu pai vinha. Então, assim, é uma coisa que vem de cada um que traz. Tem família, por exemplo, que se reúne, né, e não precisa nada disso. Por exemplo, você foi alertado uma vez. A partir desse momento que você foi alertado, o que você fez? Você tomou uma decisão. Mas tem gente
entraria por um lado, por um ouvido, e sairia pelo outro, ele continuaria fazendo. Uhum. É o livre-arbítrio que cada um tem, né? Mas ninguém está dizendo que não. Então, A assim, única eu questão vejo... é assim, a única questão é assim, nós temos ou não temos a presença no fim? É isso. Nós vamos ter que parar essa discussão porque terminou, são 21 horas já. Que vai ficar para a nossa última reunião do ano, que é amanhã. Amanhã não, no próximo domingo. Nós vamos ter que finalizar. A questão é, por que, certo, que seja por tradição familiar, seja porque é normal, todo mundo faz e assim por diante, né? Nós temos que cultivar os vícios, quaisquer que eles sejam, só porque é tradição familiar. Fica a questão para todos nós, porque isso acarreta, sim, companhias que teremos ao nosso lado. Edu, posso acrescentar mais uma coisa na sua fala? Que é a diferença entre você, num final de ano, fazer um capelete, abrir um vinho e dividir na família, e as famílias que todo final de semana ingerem álcool por qualquer motivo. Que tem na minha visão, é uma grande diferença. Então, fica aí a dúvida. Fica aí a dúvida para todos nós. Faustino, não fica Rendeu, hein? bravo comigo, não. Então, gente, vamos encerrar por hoje. E no próximo domingo vai ser o último do ano, tá bom? Porque no outro já terão sido encerradas as atividades do nosso cantinho, de todos os estudos. Então, nós retomamos após o Natal e o Ano Novo, aquele período só quando a casa voltar à atividade, tá bom? Então, mas no domingo que vem nós temos a última reunião do ano, beleza? E vamos começar com essa discussão que nós tivemos aqui agora no final, tá bom? Então, agradecendo a equipe espiritual pelo carinho, pelo amparo, né? E agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre maior, pela oportunidade. Nós deixamos a nossa prece entregue nas mãos da equipe espiritual em benefício do irmão mais necessitado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Que assim Então é seja. isso, Obrigada, pessoal. Eduardo. Boa noite. Eu que agradeço. Obrigado. Boa noite. Boa semana a todos. Abençoe a todos. Boa semana. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Faustinho, depois a gente conversa.